Eu já fiz um vídeo comentando sobre algumas músicas e artistas estranhos que eu encontrei na internet, mas ainda assim existem diversas músicas não usuais que eu acho bastante interessante. No caso, existem alguns gêneros musicais que não são muito comentados, que carregam uma atmosfera bastante esquisita, mas ainda assim são projetos bem diferentes que eu gostaria de falar sobre. Então é por isso que no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês alguns gêneros musicais obscuros da internet. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Existe um gênero musical que mistura a atmosfera do black metal e do dark ambient junto de uma temática fantástica medieval sombria, baseada principalmente na mitologia do Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis, sendo que esse gênero também pode ser considerado uma estética devido ao seu apelo visual. Ele foi nomeado como Dungeon Synth, porém as suas raízes remontam bem antes do surgimento desse nome. O que difere o Dungeon Synth do black metal, por exemplo, é o fato das músicas caírem mais para o lado eletrônico, com o constante uso de sintetizadores, por exemplo, que também é algo presente no Dark Ambient. Só que o Dungeon Synth, assim como o nome dá a entender, tenta emular um universo medieval fantástico. Acredita-se que o grande precursor do Dungeon Synth seja o artista Jim Kirkwood, que ainda bem no início dos anos 90, em 1991, lançou o que se acredita ser o primeiro trabalho dentro de um gênero que pode ser considerado um proto-Dungeon Synth, o álbum Master of Dragons, que é uma gravação que sintetiza bem o gênero como um todo e traz bem uma vibe de uma sessão de RPG de mesa dos anos 90. Contudo, o grupo que de fato abriu as portas para o Dungeon Synth foi a banda norueguesa Mortis, que é liderada pelo músico Harvard Ellefsen, que é um cara que tem um estilo bem único no mínimo. Os álbuns da chamada primeira era do Mortis são os que muitos consideram os trabalhos mais influentes dentro do Dungeon Synth, já que diferente dos trabalhos de Jim Kirkwood, o Mortis trouxe uma música mais puxada para o black metal em si, e os seus trabalhos dentro do Dungeon Synth vão desde o seu primeiro álbum, o The Song of a Long Forgotten Ghost, de 1993, até o The Stargate, de 1999. E a partir do lançamento do The Smell of Rain, de 2001, se iniciou a segunda era da banda, mudando o gênero para algo mais perto do electropop. E logo depois do surgimento do Mortis, outro pioneiro do Dungeon Synth é a banda Burzum, do polêmico Varg Vikernes. Sim, aquele cara que matou um colega de banda e queimou igrejas. O álbum do Burzum, que está dentro do Dungeon Synth, é o que tem esse nome aí na tela, que foi lançado em 1997, que distou um pouco do resto da sua discografia, já que este álbum foi produzido quando Varg ainda estava preso, e ele só podia usar um sintetizador para fazer as músicas. Logo, meio que de forma não intencional, esse álbum faz parte do gênero. E no fim, o Dungeon Synth quase não saiu da Europa, porém, a produção dentro desse gênero é massiva. Existe até um canal no YouTube chamado The Dungeon Synth Archive, que é um grande acervo do gênero, preservando diversos projetos que foram feitos ao longo dos anos, sendo que o Dungeon Synth, apesar de ser um gênero que teve o seu auge nos anos 90, ainda hoje a produção é bastante considerável. E uma das bandas que eu curto que pode se encaixar nesse gênero é a banda austríaca Summoning, que principalmente no seu álbum Minas Murgul é bem perceptível a influência do Dungeon Synth, além de ser um álbum focado na mitologia do Tolkien. Então, se você está pensando em fazer uma sessão de RPG de temática sombria, acredito que você já tem uma trilha sonora bem apropriada.
Outro gênero que pelo menos pra mim conversa bastante com o anterior é o Witch House, que é um subgênero da música eletrônica que surgiu no final dos anos 2000 e possui bastante influência no hip hop e na música ambiente, e assim como o Dungeon Synth carrega uma temática sombria, mas ao invés de lidar com temas relacionados à fantasia medieval, o Witch House toca em tópicos como a feitiçaria, teorias da conspiração e a Deep Web, algo que pode ser visto nos visuais que acompanham o gênero, onde há o constante uso de cruzes, símbolos relacionados à bruxaria e ao paganismo, que inclusive são usados nos nomes das bandas e das músicas, além de criaturas vindas de filmes de terror. Na música pode ser visto o uso de batidas repetitivas, samples obscuros e em algumas músicas existe a presença de vocais onde é bem difícil de se entender a letra, muitas das vezes sendo cânticos religiosos. O termo Witch House surgiu graças ao músico Travis Edged, conhecido artisticamente como Picture Plane, em 2009, graças a uma brincadeira que surgiu entre seus amigos. Esse estilo pode ser traçado para o seu primeiro álbum, o Dark Rift, que também foi lançado em 2009. Mas além do Picture Plane, outros trabalhos renomados nesse gênero são o álbum Key Night do Salem, lançado em 2010, o álbum White Light do Sidewalks and Skeletons, lançado em 2015, e o Seabirds do Bakan Akabi, também lançado em 2010. Agora indo para um espectro completamente diferente do gênero anterior, nós temos o estranhamente controverso Dariacore. Dariacore é um gênero musical que foi desenvolvido por um artista conhecido apenas como Leroy, que lançou 3 álbuns que levam Dariacore no seu título. E as músicas desses projetos têm várias características em comum, como remixes de vocais de música pop do início dos anos 2010, misturado com batidas e cortes frenéticos, com o uso também de efeitos sonoros memes. Resumindo, é basicamente o que o Sorriso Ronaldo sempre fez. E como vocês também devem ter percebido pelo nome, o gênero também é uma referência à série animada Daria. Contudo, fora o nome e as capas dos álbuns do Leroy, não existe mais nenhuma referência clara à série. O gênero também é conhecido por ser basicamente a cultura zoomer transformada em música, já que o gênero pega bastante aquele espírito de meme shitpost. E existe até a discussão sobre se o Dariacore é um gênero real ou não. Afinal, a música em si não foge muito de outros gêneros da música eletrônica, como o Breakcore, por exemplo. Mas ainda dá para dizer que o Dariacore tem uma sonoridade bem particular, mesmo que não sejam muitos os trabalhos feitos dentro desse gênero, que apareceu há pouco tempo na internet. Um tipo de música que pode parecer muito esquisita à primeira vista é com certeza a música noise. Para muitos, trabalhos de noise podem chamar a atenção inicialmente pela arte da capa dos álbuns, que pelo menos para mim são muito bonitas. Principalmente a capa do que é considerado o álbum mais célebre do gênero, o Pulse Demon do Merzbow, que soa algo parecido com isso. Não dá para não dizer que isso não é uma quebra de expectativa bem grande. Mas o que de fato é noise music? Bem, a música noise se caracteriza pelo uso de sons que geralmente são desconfortáveis, como estática, por exemplo, podendo ser criados tanto de forma tradicional como digitalmente, geralmente sem uma composição harmônica como uma música normal tem. O gênero remonta desde a década de 1910 a mais de 100 anos atrás na Itália,
com o surgimento do movimento futurista e do movimento dadaísta, onde artistas como o Luigi Russolo já começavam a experimentar criando músicas através do ruído. Luigi, inclusive, lançou o Manifesto do Ruído em 1913, onde ele dissertou sobre a ideia de que o ouvido humano está se acostumando aos barulhos da vida urbana. Logo, seria necessário, segundo ele, uma nova abordagem na produção musical. E além desse manifesto, ele compôs diversas músicas dentro do gênero e criou um instrumento experimental chamado, esse nome aí na tela que eu não sei pronunciar, que é essa monstruosidade passando aí de fundo, que produz um som parecido com isso. E ao passar dos anos, a música noise foi evoluindo e ganhando cada vez mais trabalhos. Até mesmo a Yoko Ono já fez músicas dentro desse gênero. Quero dizer, não é nenhuma surpresa, né? Mas foi nos anos 60 que surgiu seu subgênero mais conhecido, o Japan Noise, que, como o nome já entrega, se trata de música noise feita no Japão. E foi lá que o artista mais célebre do gênero veio, o Merzbow, nome artístico do Masami Akita, o qual, como dito antes, produziu o álbum Pulse Demon, que é um pouco difícil de colocar em palavras qual é a sensação de ouvir esse álbum. Porém, estranhamente eu acho esse projeto até que relaxante de certa forma. É claro que de início, as músicas presentes nesse álbum são muito desconfortáveis, mas eu acho que ouvir elas é uma boa forma de se manter focado. Parece que a música elimina qualquer distração dentro da sua cabeça. E na maior parte das músicas, existe um som uniforme que de uma hora para outra aparece um barulho que desestabiliza aquele som. E parece que o álbum inteiro é apenas uma única música. Raramente dá pra sentir a troca delas, mesmo cada música sendo diferente uma da outra. Só ouvindo dá para entender isso. E os trabalhos desse artista são ótimos para testar um headset novo. Inclusive o Japan Noise possui muitos artistas que estão dentro desse guarda-chuva, e por incrível que pareça, eles são até que bastante diferentes uns dos outros. O Merzbow, por exemplo, se utiliza de barulhos mais estáticos, enquanto outros artistas se utilizam de instrumentos mais tradicionais, além da própria voz, onde raramente há a presença de letra, mas o frequente uso de gritos. Agora vamos falar de um gênero que basicamente não possui nenhuma informação online, porém ainda assim, pelas coisas que nós temos, ele é bem interessante. Acredito que boa parte de vocês conhece um grande mistério na internet chamado erratas. Isso foi algo que surgiu, obviamente, no 4chan, onde existia uma lenda urbana de um termo que está relacionado a uma espécie de algoritmo que censura qualquer pessoa que o menciona, sendo que supostamente empresas que estariam trabalhando com este algoritmo despediam funcionários que tentassem descobrir o que errata significa. E também o grande representante visual desse mistério é essa sketch policial que você também provavelmente está familiarizado. Ela na verdade é uma sketch de um criminoso que atuou no Havaí durante o ano de 2005, sendo que essa sketch foi feita após uma senhora de 72 anos ter sido atacada por este homem. Esse mistério, obviamente, é só mais um ARG da internet que está relacionado a um tal de DJ Roswell, que linkou o mistério a uma banda fictícia chamada KFC Mother Chicks, que seria uma banda composta por mulheres moradoras de rua. Porém, o que eu realmente queria falar desse mistério nesse vídeo foi um subgênero que, ao que parece, surgiu por causa dele, já que em uma thread do 4chan que está relacionado ao erratas, um usuário dentro do board de música compartilhou a sua ideia de criar um gênero musical completamente novo, o qual ele nomeou como Deep Internet Music. Mas qual seria o conceito desse gênero? Bem, as músicas dentro desse gênero seriam feitas a partir de vídeos antigos no YouTube com poucas views, sendo que aparentemente eles descartariam qualquer vídeo que possuísse mais de 60 views, bem limitador para dizer o mínimo. Eu devo admitir que apesar de ser só uma peça de um ARG da internet, esse conceito é bem interessante, e parece que outras pessoas acharam o mesmo, e fizeram músicas inspiradas nesse conceito. Inclusive, elas estão compiladas em uma página
página do Bandcamp sobre o gênero. Eu não posso confirmar que as músicas que estão presentes nessa página são de alguma forma relacionadas àquele post no 4chan. Afinal, como dito antes, não existe muitas informações acerca do Deep Internet Music na internet, sendo que até essas músicas que estão presentes na página do Bandcamp não possuem nenhum reupload no YouTube, até onde eu pesquisei. Mas ouvindo elas, com certeza dá para relacionar o conceito do gênero com elas. Logo, caso você tenha se interessado, eu sugiro dar uma olhada nessa página. Então é isso, esses foram os gêneros musicais que eu decidi comentar nesse vídeo. Vocês podem considerar esse vídeo uma segunda parte daquele meu vídeo sobre as músicas estranhas da internet, porque todos os tópicos que eu comentei lá poderiam estar aqui e vice-versa. Enfim, não se esqueça de comentar aí embaixo algo sobre o vídeo, além de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!